Como o próprio candidato é mais próximo do eleitor, a relação fica mais, como eu diria, fica mais individualizada. Os ânimos, eles geralmente se acirram mais. Mas, como não é a primeira vez que isso acontece, isso é natural de toda eleição municipal, não vejo diferença nessa significativa em relação às demais. De modo que os órgãos da Justiça Eleitoral, que juntamente com o Ministério Público, exercerão sim seu poder de fiscalização. Entretanto, como sempre foi, o acompanhamento dos atos de campanha de cada um é muito fiscalizado pelos próprios candidatos. Os grupos adversários, eles naturalmente exercem uma fiscalização significativa entre os outros e trazem, quando é o caso, elementos ao Ministério Público, ao próprio juiz eleitoral, que adotam as providências que entendem pertinentes. Isso não quer dizer, entretanto, que o Poder Judiciário e o Ministério Público não tomarão nenhuma providência, não adotarão nenhuma medida de fiscalização. Existem sim medidas de fiscalização, como por exemplo, o acompanhamento especial dos principais eventos, como pelo menos os comícios principais, são sim acompanhados. Nós temos reuniões, inclusive, com comando de polícia, para determinar mais atenção em determinadas ocasiões, como essas que eu acabo de citar. De modo que é sim da atribuição do Poder Judiciário e do Ministério Público o acompanhamento desses atos de campanha, mas a fiscalização maior, até em razão do grande número de candidatos e do grande número de municípios, é sim também feito de maneira significativa pelos próprios candidatos, uns fiscalizando os outros. Ok, doutor. A gente sabe que a maioria dos eleitores, talvez dos candidatos, não tem candidatos porque há reuniões constantes para a orientação dos candidatos, mas a maioria dos eleitores erram, pecam por falta de informação. A mídia tem divulgado constantemente o que pode, o que não pode, e a gente também tem visto um esforço da Justiça Eleitoral em também divulgar e informar o cidadão de todas as maneiras possíveis. Quais são as recomendações para o eleitor, para o cidadão comum, para aquele que está na rua, aquele que vai votar, aquele que vai eleger seu candidato, o que pode, o que não pode durante a campanha e também no dia da eleição? Olha, um resumo do que pode e do que não pode, especialmente no período da campanha e no dia da eleição, é quase impossível de ser feito. Mas, de uma maneira geral, o que se pode pedir para o eleitor o eleitor, muito embora isso esteja presente na cultura brasileira, ele precisa se conscientizar de que ele não pode buscar no candidato a satisfação de um interesse pessoal dele. O eleitor, ele detém nesse momento um poder de grandiosidade extraordinária. Então, na verdade, o que o eleitor deve fazer é ouvir o candidato, avaliar dos candidatos que existem em seu município e avaliar quem é o melhor para você. Mas não é o melhor para você em detrimento dos demais. O que representa dos candidatos, quem representa uma melhor possibilidade de solução do problema que você entende que é o que mais aflige, que é o mais grave, digamos assim. Por exemplo, se o eleitor entende que no município dele o mais relevante é a educação dos seus filhos, vai buscar dentro dos candidatos aquele que melhor tem, pelo menos em perspectiva, uma chance de atender àquilo que você entende como relevante. E esquecer a história da questão da vantagem pessoal. Nós temos visto cada vez mais um esforço do Ministério Público e uma demonstração do Poder Judiciário, a história da vantagem pessoal. Tanto comete o crime de corrupção eleitoral o candidato que oferece um benefício pessoal, como o eleitor que pede o benefício pessoal. Então, o eleitor trocar o voto
por uma vantagem pessoal individualizada, ele também comete um crime, ele também pode ser punido. Então, o grande problema, talvez, da comunidade como um todo, me atrevo a dizer, até fazer uma afirmação bem ampla dessa, que creio que o grande problema de cada uma das 5 cidades, de Paulistana, de Betânia, de Acauã, de Queimada Nova, de Jacobina, que pelo menos os maiores problemas de cada um deles seria resolvido, pelo menos o maior problema de cada um deles seria resolvido se todos os eleitores se tocassem e dissessem: eu só vou votar em quem melhor para mim representa a solução do maior problema que eu vejo da minha comunidade, não necessariamente meu. Porque eu não tenho um emprego, ou meu filho não se formou, ou está estudando e não tem um emprego, eu vou votar em fulano porque vai me dar um emprego irregular, cometendo ilícito, tá? Em detrimento do concurso público, em detrimento do que efetivamente vai resolver o problema dele, tanto dele como dos outros, porque se tiver um concurso público, vão ser resolvidos os problemas dele, de quem passar, lógico, se passar, e dos demais que também se submeterem e fizerem por merecer uma aprovação. Enquanto que você vota num candidato que vai dar um emprego para o seu filho, às vezes o candidato nem pode, se eleito, nem pode dar aquele emprego, porque a lei não permite, ele pode não ter oportunidade de ou burlar a lei, ou dentro do que a lei permite, ele pode também não ser capaz de atender aquela pretensão individual sua, enquanto que se ele tivesse votado em alguém que efetivamente se comprometesse de organizar administrativamente o município, para com isso fazer um concurso e ofertar tantas vagas no concurso público para o resto da vida, para aqueles que lograssem uma aprovação, isso sim seria uma solução. Então, de uma maneira geral, o que dá para dizer é isso: se fizéssemos assim, teríamos certamente evitados partes significativas dos problemas que afligem esses municípios. Doutor José, para finalizar,